para direcionar as nossas reflexões sobre a contabilidade como uma área do conhecimento e as suas inter-relações com as demais áreas do conhecimento, temos então uma agenda que vai direcionar essa temática. A agenda é composta por 6 tópicos que iremos ver a seguir. A primeira reflexão que temos sobre a temática A é talvez a mais importante de todas. Por que escolhi Ciências Contábeis como o meu curso de graduação? Para nos auxiliar a responder essa pergunta, temos 4 alternativas de respostas. Você já escolheu a sua? Pois bem, vamos então começar a analisar cada uma das alternativas. A primeira alternativa, a letra A, sonhava desde criança em ser um contador. Se você respondeu essa alternativa, parabéns! Isso denota a sua vocação para a área das ciências contábeis. Mas também, se você não marcou essa alternativa, não se sinta frustrado, porque a maioria dos respondentes não marcam a alternativa A. Mas agora nos possibilita uma inquietação. Por que a letra A ela não é tão comum no Brasil? Saibam que em outros países, como por exemplo a Inglaterra, essa alternativa ela seria respondida por uma grande parte dos contadores. Mas por que isso? Porque no Brasil a contabilidade não é uma das áreas do conhecimento mais desejada pelas famílias e pela própria sociedade, assim como na Inglaterra ela é uma das áreas do conhecimento mais desejadas pelas famílias e pela própria sociedade. Se nós pensarmos hoje quais são as duas ou três profissões que têm o maior reconhecimento social, quais você elencaria? Possivelmente seria medicina, advocacia ou qualquer uma das engenharias. Mas veja bem, ciências contábeis ela costuma não configurar entre as profissões mais reconhecidas do ponto de vista social. Mas agora, por que essas 3 profissões que eu citei, médico, engenheiro e advogado, normalmente são as mais citadas do ponto de vista de reconhecimento social? O que essas profissões têm em comum? Algumas linhas da sociologia buscam explicar por que algumas profissões se destacam mais do que outras. E uma das explicações tem a ver com as barreiras de entrada e com as barreiras de processo e as barreiras de saída dentro da própria profissão. Por exemplo, para entrar no curso de medicina, as barreiras para um candidato, você classifica elas como altas, médias ou baixas? Normalmente, um vestibular para a medicina ele é muito concorrido. Portanto, já se tem uma barreira para que os candidatos possam adentrar dentro do curso de medicina. Durante o curso de medicina, as barreiras que os alunos enfrentam dentro das disciplinas são altas, médias ou baixas, ou seja, requerem um grande envolvimento do aluno durante a sua graduação ou não. Tanto é que o fato do curso ser durante o dia acaba já impondo uma barreira muito importante, que é a dedicação exclusiva ao curso. Fato esse que a gente não enxerga, por exemplo, no curso de Ciências Contábeis. Por quê? Porque o curso ele alia, né, o conhecimento que o aluno tem já de uma vivência e de uma prática, né, consorciado, ou seja, aliado também a uma, a um, a uma formação acadêmica que ele tem normalmente no turno da noite durante o curso. E as barreiras de saída do curso de medicina? Como seriam? Para um profissional, um médico, poder atuar dentro de uma dada área do conhecimento, normalmente
ele vai buscar fazer uma especialização. E essa especialização tende a ser também tão rigorosa o seu processo seletivo quanto o próprio vestibular de entrada. Então, no exemplo da medicina, nos possibilita enxergarmos três importantes barreiras que justificam o reconhecimento que a sociedade acaba tendo em relação ao próprio profissional egresso do curso de medicina. São barreiras de entrada, de processo e de saída. Agora vamos refletir sobre o contador, sobre as barreiras que há nos processos da contabilidade. Para você ter entrado na graduação, como você classifica as barreiras de entrada? Alta, média ou baixa? A tendência são que as barreiras de entrada nos cursos de ciências contábeis no Brasil tendem a ser médias, ou até muitas vezes baixas. E durante o processo? Durante a caminhada acadêmica? O nível de exigência que o curso impõe para os graduandos. Você se dedica, quantas horas por semana você estuda fora da sala de aula? São perguntas importantes para poder nos dar uma resposta acerca das barreiras de processo. Quantos alunos ou quantos colegas conhecemos que só estudam e que têm uma dedicação, consequentemente, integral ao curso? São poucos. Então, a gente pode ver que as barreiras durante o processo do curso de Ciências Contábeis tendem também a ser menos rígidas do que o curso de Medicina. E as barreiras de saída? Até pouco tempo atrás, não tínhamos algum tipo de barreira de saída no curso de Ciências Contábeis. Agora nós temos uma prova de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade que permite que tenhamos, então, algum tipo de filtro na saída e algum tipo de barreira na saída. Se nós agora refletirmos, então, sobre as três barreiras dos cursos de medicina que foi tomado como exemplo e as três barreiras do curso de ciências contábeis tomado como exemplo, nós podemos, então, perceber que, de acordo com um olhar sociológico, né, isso acaba nos levando a um entendimento de que as profissões que são mais reconhecidas do ponto de vista social são aquelas que acabam tendo as maiores barreiras, ou seja, acabam tendo os maiores limitadores de entrada, de processo e de saída. Talvez essa seja uma possível resposta pela qual a maior parte dos alunos de ciências contábeis acaba não optando pela letra A. Ou seja, poucas pessoas sonham em ser contadores desde criança, ou seja, os próprios pais eles preferem ou desejam, né, que os filhos acabam se aliando àquelas profissões que também são reconhecidas do ponto de vista social. Mas vejam bem, isso agora está mudando a nível Brasil. Por quê? Lembram quando eu comentei que na Inglaterra os pais sonham que os filhos sejam contadores? Sim. Mas o que acontece lá de diferente do que acontecia até então no Brasil? Isso vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar ao longo dessa temática A, que trata de como a contabilidade ela é vista pela sociedade. Ou seja, na Inglaterra, o papel do contador, ele é um papel que possibilita ao contador uma ação mais ampla dentro das empresas, uma ação mais efetiva, que ele possa, sim, julgar inúmeros fatos e não somente seguir regras, como nós tínhamos até então no Brasil. Veja bem, nós estamos agora tendo um conjunto de possibilidades que, no médio e longo prazo, certamente vão conduzir muitas das respostas a essa mesma pergunta, por que escolhi ciências contábeis, para a própria letra A. Muito bem. A segunda letra, gosto de números. Pela experiência, grande parte dos acadêmicos acabam optando por essa letra B. Mas vamos agora também desmistificar algumas coisas da contabilidade. Gosto de números. Quais operações, até o presente momento, que envolvem números,
foram feitas durante a sua graduação. Normalmente na contabilidade, as operações numéricas que utilizamos se resumem a duas: somar e diminuir. Eventualmente utilizamos também multiplicação e divisão. Mas fora isso, é muito raro executarmos outras operações de cunho matemático. Mas vejam bem, o curso de Ciências Contábeis, ele está alocado em qual instituto? Ele está alocado no ICSA, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Logo, não estamos num instituto de ciências exatas ou ciências tecnológicas. Mas então, qual é essa relação que é tanto feita entre contabilidade e números? O fato da contabilidade se expressar através de uma linguagem numérica acaba passando esse entendimento de que a contabilidade ela é uma ciência exata. Não, a contabilidade não é uma ciência exata. A contabilidade é uma ciência social, tal como administração, direito, sociologia, filosofia, entre outras. Mas isso então nos remete a uma percepção de que contabilidade está muito mais próxima do direito, da economia e dessas outras áreas de conhecimentos que foram citadas, do que da matemática. A terceira alternativa, não sei, também ela é bastante comum a acadêmicos de ciências contábeis. Por quê? Porque muitos dos ingressantes no curso de ciências contábeis são alunos que já fizeram algum técnico em contabilidade ou que vinham também já trabalhando dentro da área e que buscam, na graduação, um aprimoramento às suas competências já desenvolvidas, seja por um curso técnico em ciências contábeis ou pela própria experiência e a vivência dentro da área contábil. A letra D oportuniza a autoempregabilidade e realização pessoal e profissional, é uma resposta também bastante apontada pelos acadêmicos. E realmente o curso de Ciências Contábeis é muito raro percebermos acadêmicos que não estão colocados no mercado de trabalho. E isso por si só já é uma evidência, uma prova de que essa área do conhecimento é uma área muito promissora do ponto de vista social e também do ponto de vista econômico e de empregabilidade. E também, atualmente, com as grandes novidades que a gente vai ver no decorrer dessa temática A, que aconteceram no curso e na própria contabilidade a partir do ano de 2008, ela sim possibilita uma realização pessoal e profissional ampla. Então, se você escolheu a alternativa D, parabéns! Você está bastante empolgado para o próprio curso e com a própria contabilidade. Dessa forma, no Brasil, nós temos agora uma grande oportunidade. Esse slide ele reflete um reinício, um recomeço, mas um recomeço do quê? Um recomeço da própria contabilidade e da profissão contábil no Brasil. E esse recomeço, ele tem a ver com um processo chamado processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade que o Brasil adotou a partir do ano de 2010. Ou seja, estamos agora tendo as mesmas condições de exercer o papel de contador e de contabilizar todos os eventos de uma empresa, de acordo também como é feito em mais de 126 países. E dessa forma, fazendo uma relação com o que acabamos de refletir no slide anterior, agora sim, temos uma grande oportunidade do contador ampliar cada vez mais o seu papel na sociedade e o seu reconhecimento social. Com esse slide, conseguimos fechar uma primeira linha
de reflexão dessa temática que situa a contabilidade dentro do contexto das ciências sociais. Nós percebemos nesse slide que as outras áreas do conhecimento que estão alinhadas à contabilidade como a ciência social não é, por exemplo, a matemática, e sim economia, administração, direito, sociologia e filosofia. Ou seja, a contabilidade ela está inserida num contexto social e ela influencia esse contexto social e também é influenciada por esse contexto social. Fato esse que não ocorre, por exemplo, na matemática. Em qualquer contexto social, qualquer operação matemática, o resultado vai ser sempre o mesmo. 2 e 2 sempre serão 4, independente da onde quer que estivemos ao redor do globo terrestre. Entretanto, na contabilidade, o que nós chamamos de lucro, ele sim, ele é extremamente sensível ao contexto social aonde uma empresa se encontra. Por exemplo, se uma empresa ela tem as mesmas operações, fabricando os mesmos produtos, tendo o mesmo volume de venda, o mesmo número de empregados, e essa empresa está localizada, por exemplo, no Brasil, de acordo com as regras contábeis realizadas no Brasil, essa empresa vai ter um dado lucro. Se essa mesma empresa, com as mesmas operações, sem mudar absolutamente nada, estar em algum outro país do mundo, possivelmente, dado aquele contexto das regras contábeis daquele país, o lucro não será o mesmo. Dessa forma, conseguimos perceber que a contabilidade ela é muito sensível ao meio onde ela está. E isso é natural, visto que ela é uma ciência social. E a contabilidade também, para ela se manter como uma ciência, ela busca em outras áreas do conhecimento, principalmente na economia, as teorias que a sustentam como uma ciência. Também no direito, na sociologia e nas demais áreas que esse slide traz. Agora chegamos a um momento importante, onde nos questionamos, afinal de contas, o que é contabilidade? Você já se perguntou sobre isso? Aqui tem uma possível explicação que contabilidade consiste, se nós quebrarmos a palavra contabilidade, nós teremos duas partes. A primeira, conta, e a segunda, habilidade, ou seja, contabilidade consiste numa habilidade de contar uma história. Mas uma história de quem? Uma história de uma entidade, de uma empresa, mas a história do patrimônio da empresa. Se nós observarmos o papel da contabilidade, o objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas. Então, a contabilidade ela consiste então numa sistemática organizada que mensura tudo aquilo que afeta o patrimônio de uma empresa dentro de um dado período de tempo. Por exemplo, um mês, um ano, um semestre, um trimestre. Mas o produto final que a contabilidade gera são demonstrativos ou demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis, elas consistem em um resumo dessa história. Porque não são apenas 2, 3 páginas que consistem as demonstrações contábeis, como, por exemplo, o balanço patrimonial ou a demonstração do resultado do exercício, que vão contar o passo a passo dessa história, que, por exemplo, transcorreu durante um ano na vida de uma entidade. Ou seja, o papel das demonstrações contábeis é apenas resumir para que o usuário possa olhar em poucas linhas um resumo dessa história. É como se fosse um mapa de uma cidade. Ao nós olharmos um mapa, nós estamos tendo uma visão ampla de uma cidade, sabendo as suas principais avenidas, a localização dos bairros, e isso nos possibilita, então, nós termos uma visão macro da cidade.
A mesma coisa são as demonstrações contábeis. Elas também sintetizam, elas resumem, então, uma história que aconteceu minuto a minuto, dia a dia, mês a mês, ano a ano de uma entidade. Mas um mapa, ele não nos permite, por exemplo, saber com um nível alto de detalhes, por exemplo, se dada rua é esburacada, se ela é arborizada, ou as cores das casas que ali estão. Essa é uma limitação, visto que se trata de um resumo, um mapa. A mesma coisa são as demonstrações contábeis. Por exemplo, não é possível, olhando apenas nas demonstrações contábeis, nós sabermos as receitas de uma empresa. Nós temos um número macro, por exemplo, as receitas foram de R$1.000, mas saber a receita por produto, por mercado a qual foi vendida, ou seja, por região geográfica, isso dificilmente as demonstrações contábeis elas mostram isso. Então a gente começa a perceber então, que o produto final da contabilidade são as demonstrações contábeis, elas são realmente um resumo de tudo aquilo que transcorreu durante um dado tempo na vida de uma entidade. E aqui, nesse slide, então, nós temos inúmeros exemplos, então, de eventos ou fatos que transcorrem no dia a dia de uma entidade que vão ser todos sintetizados, vão ser todos tratados dentro da contabilidade, que consiste num grande sistema de informações que, após esse tratamento, vai gerar como produto as demonstrações contábeis. E é importante destacar que cada um desses fatos ou eventos que estão aqui destacados, como, por exemplo, venda de mercadorias, compra de matéria-prima, entre outros, são denominados ou são chamados de eventos econômicos. Então, a gente pode entender, a partir desse slide, que a contabilidade ela se ocupa de reconhecer e de dar valor aos eventos econômicos que ocorrem a todo instante numa entidade. Você já parou para pensar quantos eventos econômicos estão acontecendo numa entidade, seja ela qual for, nesse exato momento? Por exemplo, tem custos acontecendo, como a energia elétrica, tem despesas acontecendo, como, por exemplo, o cafezinho que alguém está tomando, tem receitas acontecendo, como, por exemplo, uma venda ocorrendo nesse exato instante. Então, durante um dia, inúmeros eventos econômicos acontecem numa entidade. E seria praticamente impossível para um usuário receber um demonstrativo acumulado durante um ano, que se constitui em média de 252 dias úteis, de milhares de eventos e ele ler aquilo tudo e tomar alguma decisão. Portanto, nós necessitamos, sim, como usuários, de resumos de demonstrações contábeis que nos resumem essa história para, a partir desse resumo, podermos tomar decisões e, se necessário, podermos, sim, dar marcha ré no processo e ver o que constituiu, dada a informação que nós estamos vendo apenas de forma resumida. Uma vez que nós analisamos e refletimos sobre o que é contabilidade e o que são as demonstrações contábeis, que são os resumos da história de uma dada entidade, num dado período de tempo, chegamos a uma outra reflexão. Qual o objetivo, afinal, dessas demonstrações contábeis? Existe um documento na contabilidade chamado Pronunciamento Técnico CPC 00. E essa é uma das temáticas que nós teremos durante a disciplina. Mas, antecipando alguns aspectos, nós obtemos, através desse slide, uma possível resposta a essa pergunta de qual é o objetivo das demonstrações contábeis. Nós estamos vendo aqui nesse slide várias partes interessadas na informação contábil, ou seja, vários atores sociais, como, por exemplo, investidores, instituições financeiras, funcionários, o próprio governo através do fisco, clientes, fornecedores, entre outros. Todos esses
stakeholders, ou seja, essas partes interessadas que têm algum tipo de interesse na empresa, todos eles são, sim, os usuários das informações contábeis. São eles que vão buscar ali informações que vão auxiliá-los a ter uma visão mais clara acerca da empresa naqueles aspectos que lhes interessam. Para exemplificar, vamos ver os investidores. Quem são os investidores? São todos aqueles que se tornam sócios da empresa, que colocam seus próprios recursos dentro da empresa, esperando que essa empresa venha a remunerar esses recursos de forma mais ampla que qualquer outra alternativa que se tenha disponível, como, por exemplo, aplicar numa poupança, aplicar numa aplicação financeira. Alguém só se torna sócio de uma empresa com a expectativa de ganhar mais do que qualquer outra alternativa disponível. Até porque investir numa empresa se tem o risco, mas risco do quê? Risco de se perder aquilo que foi investido. Então, por exemplo, o que os investidores estão interessados em saber nas demonstrações contábeis de uma empresa? Eles querem saber se a rentabilidade que essa empresa está gerando supera a rentabilidade que eles teriam numa aplicação financeira bancária. E como se obtém isso? Se eu pegar o lucro líquido da empresa e dividir pelo que eu investi dentro da empresa, que se constitui o patrimônio líquido, eu vou ter uma medida percentual. Por exemplo, uma empresa num dado período deu lucro de R$15 e o patrimônio líquido dela é R$100. Logo, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é de 15%. E parece que, nos parâmetros atuais, 15% é uma rentabilidade satisfatória diante de uma caderneta de poupança que, por exemplo, paga 6 a 7% ao ano. Então, esse é apenas um exemplo de informações que este usuário da informação contábil chamado investidor, ele busca nas informações contábeis. Se nós pegarmos agora, por outra parte, os fornecedores, o que os fornecedores buscam na informação contábil? Eles buscam saber se a empresa está tendo condições de poder honrar os compromissos assumidos com esse fornecedor. Ou seja, se a empresa vai ter condições de pagar pelas mercadorias ou pelos serviços adquiridos junto a esses fornecedores. Funcionários é uma outra parte interessada, um outro usuário da informação contábil muito importante. O que será que o usuário busca na informação contábil? Ele quer, por exemplo, saber se a empresa ela vai continuar existindo no mês seguinte, no ano seguinte, nos anos seguintes. Ele quer saber se a empresa tem uma certa estabilidade em relação à sua lucratividade, porque se a empresa não existir, logo também o emprego dele também não irá existir. Mas além de saber se a empresa vai se manter estável no médio e no longo prazo, os funcionários também querem saber se a empresa tem capacidade de pagar, de honrar os seus salários e todos os seus encargos sociais. Então, eles buscarão na contabilidade essas informações que irão, então, auxiliá-los a compreender e a ter uma visão sobre o que eles anseiam na própria contabilidade. Então, nós podemos perceber através desse slide que temos diferentes usuários da informação contábil com diferentes necessidades informacionais. E aqui vem um aspecto muito importante. Se nós temos, então, diferentes usuários com diferentes necessidades, qual é o papel, então, das demonstrações contábeis? Qual é o seu objetivo? É informar apenas algum desses usuários de forma particular? Não. É informar todos de forma ampla, ou seja, a contabilidade ela não elege apenas um ou outro usuário de forma particular. Ela busca informar todos de forma ampla. Mas aí também temos uma limitação. Quando buscamos satisfazer a todos, corremos também o risco de não satisfazer plenamente nenhum usuário. E isso realmente acontece. Portanto, as informações contábeis geradas pela contabilidade, elas informam
uma gama grande de usuários de forma básica, mas a partir dessa informação inicial, os usuários têm condições de aprofundar, conforme as suas necessidades específicas, o que eles necessitam da contabilidade. Depois que a gente viu qual é o objetivo das demonstrações contábeis, é interessante a gente agora também analisar como ocorre o processo contábil. O processo contábil é composto por 3 etapas: reconhecimento, mensuração e divulgação. O primeiro processo, a primeira etapa, chamada reconhecimento, consiste em o que é necessário para algum evento econômico, que características esse evento econômico tem que ter para adentrar dentro do sistema contábil. E quando ele entrar dentro do sistema contábil, ele vai se localizar em uma das 5 possíveis casas que ele vai encontrar lá dentro. Ou ele vai se chamar ativo, ou passivo, ou patrimônio líquido. Essas 3 possibilidades ele vai encontrar sendo um elemento patrimonial. Logo, ele vai se localizar dentro do balanço patrimonial. Mas também ele pode ser elemento de resultado, ele pode então estar na forma de receita ou despesa. Então, o que nós percebemos aqui? Que existem 5 elementos nas demonstrações contábeis. 3 elementos que se localizam no balanço patrimonial, que são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, e 2 elementos contábeis que se localizam na DRE, na demonstração do resultado do exercício, que são as receitas e despesas. Então, o momento de reconhecimento temos um elemento contábil, um evento econômico, aonde ele vai ser localizado, numa dessas 5 possibilidades. Voltando àquele exemplo anterior que falamos, temos numa empresa, por exemplo, um evento econômico acontecendo nesse instante, a energia elétrica. Será que a energia elétrica ela é um ativo? Ela é um passivo? Ou ela é um patrimônio líquido? Percebam que para a gente poder responder isso, nós necessitamos conhecer os conceitos, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Mas isso são os assuntos, as temáticas vindouras. Mas eu antecipo então que o cafezinho é uma despesa, porque ele atende aos critérios conceituais de despesa. Então, o evento econômico, alguém tomando um cafezinho, isso vai ser reconhecido pelo sistema contábil como uma despesa. O evento econômico, energia elétrica ocorrendo, vai ser reconhecido como uma despesa também. E agora, mensuração. Uma vez localizado o evento econômico dentre uma das 5 possibilidades que comentamos até agora, vem o momento seguinte, que é dar valor. Quanto que vale, quanto que essa despesa com material de expediente, essa despesa com cafezinho, se assim a gente pudesse chamá-la, quanto que vale? Aí vem a fase de dar valor. E a contabilidade ela tem uma proximidade muito grande com a valoração, ou seja, dar valor às coisas. Nós, na contabilidade, estamos dando valor a todo instante, a tudo. E nós vamos também ver que existem várias formas de eu dar valor a alguma coisa. Por exemplo, se uma empresa ela compra um veículo, isto nós sabemos que é um ativo. Mas então nós já reconhecemos, a primeira etapa, reconhecemos como um ativo, lá no imobilizado, chamado veículo. Agora, que valor eu vou colocar nesse veículo que eu comprei? Será que é só o valor que eu paguei na nota fiscal? Não. Então, nós temos outras coisas adicionais que nós vamos somar a esse valor pago na nota fiscal pelo veículo. Nós vamos também adicionar, por exemplo, se houve despesa com frete para esse veículo estar disponível para mim, isso eu também vou somar. E qualquer outro tipo de gasto que eu tiver para esse veículo estar pronto para o seu uso na empresa.
Então, esse método de dar valor, por exemplo, a veículos, nós chamamos de custo de aquisição. Então, nós já podemos ver agora, embora não seja o assunto dessa temática, apenas como exemplificação, os imobilizados, o método de mensurar e dar valor é chamado custo de aquisição. Então, cada elemento contábil vai ter talvez o seu método próprio, ou poderá ter métodos que são comuns a outros elementos para se dar valor. E a divulgação é a última etapa do processo contábil. Divulgação consiste como eu vou agora, depois de reconhecer, depois de dar valor, como esse elemento contábil vai aparecer nas demonstrações contábeis. Esse é o processo de divulgação. Então, nós percebemos aqui que essas três etapas, elas consistem, então, no processo contábil. Dentro da contabilidade, nós nos deparamos e temos a necessidade de nos questionar a importância que as teorias têm. Ou seja, mas para a gente pensar na importância das teorias, porque é necessário a gente também se questionar inicialmente o que é uma teoria. Você já se fez essa pergunta, o que é uma teoria? Uma resposta para essa pergunta é que teoria é tudo aquilo que explica e prediz um fenômeno. Ou seja, é tudo aquilo que explica e antecipa um possível comportamento de um fenômeno. Mas a contabilidade, você já relacionou alguma teoria com contabilidade? Isso é bastante importante, porque para a contabilidade se manter como uma ciência, é necessário ela se embasar em teorias, e muitas das teorias que a contabilidade usa vêm daquelas outras áreas do conhecimento, que são áreas correlatas das ciências sociais aplicadas, como, por exemplo, a economia, o direito, a sociologia. Percebam que a contabilidade, ela busca muitas teorias em outras áreas do conhecimento que estão dentro das ciências sociais. Portanto, a contabilidade ela não é isolada como uma área do conhecimento fechada em si mesmo, não. Ela busca também se legitimar como uma ciência, buscando também teorias em outras áreas do conhecimento. Por isso que é muito importante, quando você estiver estudando alguma dessas outras áreas, buscar relacionar essas áreas, de que forma elas estão subsidiando a própria contabilidade. Uma vez visto o que é uma teoria, agora se torna oportuno nós debatermos um pouco sobre o que é realidade e o que é uma representação da realidade. Aqui nós temos uma figura que ela nos traz um elemento bastante comum, seja vistos em filmes, vistos em revistas, lido sobre ele, que é o buraco negro. Mas eu questiono, você já viu um buraco negro? Será que algum ser humano já viu um buraco negro? Eu acho que só em filmes. Por quê? Porque um buraco negro, ele representa essa equação que você está vendo acima no slide. Ou seja, ele é algo teórico. Ele é algo que nem um ser humano enxergou, seja por telescópio, seja olho nu, seja da forma que for. O buraco negro, ele é uma representação de uma teoria que busca explicar um comportamento de inúmeras variáveis físicas que, se todas se comportarem da forma como a teoria prediz, como consequência teria-se então esse fenômeno chamado buraco negro. E nós temos também na outra imagem, um físico muito famoso, um britânico chamado Stephen Hawking, que ele foi um dos grandes estudiosos de buracos negros. E ele
desenvolve isso há aproximadamente 40 anos. E ele chegou num dado momento da sua caminhada acadêmica e ele falou que buraco negro não existe. Porque talvez ele tenha visto nas equações e nos modelos matemáticos que ele desenvolve que talvez uma daquelas variáveis, talvez ele não encontrou mais a lógica que anteriormente ele encontrava. E isso então nos faz pensar o que é realidade e o que é representação da realidade. Para somar a essa reflexão, nós temos aqui também um modelo atômico, chamado modelo atômico de Bohr. Possivelmente, você vai relembrar desse modelo atômico das aulas de química ou das aulas de física do ensino médio. Mas, novamente, quando se fala modelo, significa que isso é uma representação. Ou seja, o ser humano ele não consegue enxergar um átomo. Não tem microscópio que chegue a mostrar um átomo com elétrons, com prótons, com nêutrons. Mas para que fosse possível a visualização de algo teórico que existe, foi então criado um modelo atômico. E esse modelo atômico, ele nos permite compreender de uma forma visível e simples aquilo que está a nível teórico. Então esse é o papel dos modelos, é tornar visível e tornar facilmente compreensível algo que está escrito, seja através de uma equação matemática, seja através de um conceito. Então esse é o papel dos modelos. Mas por que estamos falando disso? Vamos chegar agora então na contabilidade. Se observarmos o balanço, a figura à sua esquerda, temos um balanço patrimonial que é composto dos 3 elementos patrimoniais, já comentados anteriormente, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Você já se questionou por que sempre na contabilidade o ativo, o valor que se tem no ativo é igual ao valor do passivo? Ou seja, se nós temos R$100 de ativos do lado esquerdo do balanço patrimonial, obrigatoriamente nós teremos que ter R$100 do lado direito. Por que isso ocorre? Porque se nós pensarmos que os passivo e o patrimônio líquido são as origens de recursos, e olharmos o ativo como as aplicações de recursos, nós vamos ver que tanto o lado esquerdo, ativo, como o lado direito, passivo, são a mesma coisa. Ou seja, apenas está sendo segregado para facilitar o entendimento em 2 pedaços. Um demonstrando de onde veio a origem e outro aonde foi aplicado esse valor. Por exemplo, se a empresa adquire um veículo é um ativo, e esse veículo custa, por exemplo, R$10. Esse veículo teve uma origem. Se ele foi, por exemplo, feito um financiamento desse veículo, logo, a origem é o passivo, na forma de algum financiamento a pagar. Então, a origem foi o passivo, financiamentos a pagar no valor de R$10. A aplicação deste valor foi feita no ativo na forma de um veículo. Mas nós podemos buscar enxergar essa realidade também por outro aspecto. Aí entra a questão da semiótica, que é a gente buscar enxergar as coisas por um outro ângulo. Se eu observar que o ativo de R$100 na equação patrimonial da esquerda, na representação patrimonial da esquerda, esse ativo de R$100, vamos supor que eu queira separá-lo, cada um dos valores que compõem esse ativo de R$100, de acordo com a propriedade.
Então, do lado direito, o que eu chamo de passivo e de patrimônio líquido, na realidade, é o próprio ativo, segregado de acordo com a sua propriedade. Uma forma de exemplificar isso e facilitar o entendimento é olharmos essa mesma figura na fórmula de um círculo. Se nós enxergarmos na figura ao lado, vamos imaginar que todo esse círculo, composto de uma parte azul e uma parte vermelha, ele seja o ativo. A totalidade do círculo é o ativo no valor de R$100. Mas, para mim separar o que já foi pago desse ativo, do que ainda não foi pago ou ainda se deve, eu vou separar em cores diferentes esse círculo. A cor vermelha, eu vou separar aqueles ativos que já são de propriedade da empresa, ou seja, ela já pagou por esses valores integralmente. Então, essa parte dos ativos que já foram pagas e são da empresa, eu vou pintar de vermelho e vai ser dado, então, um apelido para ele, para poder separar daquela parte não paga ainda. E esse apelido é patrimônio líquido. Por sua vez, a parte dos ativos que compõem os R$100, mas que ainda não foram pagas de uma entidade, nós vamos, para controlá-los de forma melhor, nós vamos dar um apelido para essa parte. Nós vamos chamá-la de passivo. E vale, então, R$70 e está na cor azul. Por isso, se nós somarmos nessa figura, nesse círculo, a parte azul, que é o passivo, com a parte vermelha, que é o patrimônio líquido, nós vamos ter exatamente, como consequência, o valor de R$100. E também, como consequência, nós vamos ter o próprio ativo. Então, isso nos permite, nós termos um olhar mais amplo agora dos elementos patrimoniais. Ou seja, o próprio passivo e o patrimônio líquido, os dois no conjunto, eles são o próprio ativo de uma empresa. Só que segregados, divididos de acordo com a propriedade. Seja propriedade de terceiros, no caso do passivo, ou propriedade própria, ou como se chama, capital próprio, que é o caso do patrimônio líquido. Mas vamos ter mais discussões acerca disso quando a gente avançar nas temáticas futuras, que tratam exatamente desses elementos de forma individualizada, que trata só do ativo, só do passivo e só do patrimônio líquido. Você já se questionou o que é o lucro? O lucro, ele é uma consequência, ele é uma resultante de várias outras coisas que estão anteriores a ele. Se nós olharmos a estrutura de uma DRE, nós percebemos que o lucro é a última linha da DRE. Ou seja, para se formar o lucro, foi necessário ter receitas e despesas. E o lucro se torna, então, a consequência das receitas e das despesas. Mas, se refletirmos um pouco mais, vamos perceber também, o que já foi comentado anteriormente, que o lucro ele é uma representação, ele é um construto teórico também. Ou seja, quando foi falado que a contabilidade é uma ciência social, diferentemente da matemática, que em qualquer lugar do mundo uma operação matemática vai ter o mesmo resultado, independente dos fatores sociais que estão naquela sociedade, na contabilidade já não é a mesma coisa. Ou seja, o lucro que uma empresa vai ter, esse lucro depende de como em cada país, em cada lugar, a contabilidade faz para dar valor às receitas e às despesas. Portanto, o lucro ele depende de como em cada cultura é reconhecido receitas e é reconhecido
despesas do ponto de vista contábil. Então, o lucro ele é apenas uma consequência e, como tal, ele representa uma realidade de uma empresa. E o importante de destacar nesse momento é a diferença entre lucro e caixa. Não são a mesma coisa. Eu posso ter um lucro de R$1.000 num dado mês, mas eu não ter R$1.000 de caixa. Ou seja, eu posso gerar um lucro de 1.000 e gerar um caixa até negativo, sair mais dinheiro do que entrou. Mas como isso é possível? É porque a contabilidade ela trabalha com um regime chamado competência, enquanto que o caixa ele é gerado através de um regime chamado regime de caixa, que são dois regimes totalmente diferentes. Por quê? Porque eles têm objetivos diferentes. O objetivo do regime de competência é gerar um lucro econômico, enquanto que o regime de caixa é apontar efetivamente quanto entrou ou quanto saiu de caixa numa empresa num dado momento. Após essas reflexões, nós agora já temos um alicerce mais robusto para podermos falar um pouco sobre as perspectivas da profissão contábil, as perspectivas da própria contabilidade. Foi antecipado que a contabilidade no Brasil, ela a partir do ano de 2010, ela teve uma mudança significativa, ou seja, o Brasil mudou a sua forma de contabilizar as coisas, mudou a sua própria contabilidade. Hoje não estamos mais isolados em relação ao resto do mundo com um sistema contábil só nosso, próprio. Também houve agora a globalização em termos contábeis, ou seja, o Brasil agora ele adotou, ele, em outras palavras, importou um sistema contábil feito em mais de 126 países. E este sistema contábil, ele tem origem na Inglaterra. Lembram? Lá os pais sonham que os filhos sejam contadores. Então, temos agora uma excelente perspectiva para a contabilidade a nível Brasil. E esse novo sistema contábil brasileiro, ele se chama IFRS. E o que significa IFRS? É uma sigla de 4 palavras em inglês, que é International Financial Reporting Standard. Ou seja, se formos ler de trás para frente, a última palavra é Standard. Standard é norma. Reporting, divulgação. Financial, financeira. International, internacional. Então, o que significa IFRS? É um padrão, né, de divulgação financeira internacional. Então, nós temos uma contabilidade agora baseada no Brasil nas normas IFRS. Mas não se preocupe ainda com essa sigla, porque nós vamos ter uma temática só para tratar desse processo todo. E diante de uma contabilidade, vamos chamar assim, importada, com um processo de convergência que houve, ou seja, o pegar algo que vem de fora e torná-lo padrão dentro de um país, foi o que aconteceu no Brasil. Com isso, nós estamos agora diante de novos termos na contabilidade. Termos que, há 10 anos atrás, só eram conhecidos por aqueles contadores, talvez, de multinacionais, que tinham que conhecer as contabilidades das matrizes das suas empresas. Por exemplo, quem era contador da Ford do Brasil, ou da GM, da Chevrolet, da General Motors do Brasil, da Fiat do Brasil, tinha também que naturalmente conhecer todas essas nomenclaturas aqui. Mas para grande parte dos contadores das empresas,
todos desconheciam essas nomenclaturas. E hoje, como houve essa globalização contábil, estamos diante então da necessidade de nos adequarmos e de passarmos a conhecer também uma série de novos termos contábeis, como por exemplo o que é valor justo, o que é lucro econômico, impairment test, IASB, FASB, enfim. Isso é um desafio para nós agora durante a disciplina, não nessa temática, mas a gente vai começar a absorver e a internalizar no decorrer das temáticas todas essas nomenclaturas aqui e todo esse novo jeito de pensar a contabilidade. Com isso, você já começa a perceber então que novas competências e habilidades são requeridas agora, tanto do estudante de contabilidade quanto do bacharel em ciências contábeis, ou seja, do contador que está exercendo a sua plena atividade. Temos agora que ter uma relação mais próxima com a economia, entendendo quais são os indicadores econômicos impactantes na economia, porque a contabilidade vai começar a ter uma inter-relação com esses indicadores. Entender de PIB, que é o Produto Interno Bruto, a inflação, taxas de desemprego, indicadores setoriais, saber um pouco de cada setor da economia, como esse setor está se portando, política monetária, ou seja, quais são as decisões que o governo toma, as suas políticas em nível de oferta de dinheiro para a sociedade, de restrição de crédito, conhecer um pouquinho o papel da taxa Selic, que tanto escutamos, conhecer sobre políticas cambiais do governo. Ora, se uma empresa ela tem algum tipo de vínculo com o exterior, seja importando, seja exportando, é fundamental para o contador ter esse entendimento das políticas cambiais. Saber como isso vai afetar o patrimônio da empresa, ou seja, a riqueza dos donos da empresa, dos proprietários. Então, estamos diante de uma série de novas competências e habilidades. E todas elas são requeridas e são necessárias para esse novo contexto contábil. Além disso, o que mais é necessário para o contador? Um sólido conhecimento dos aspectos técnicos da própria profissão. Mas, além disso, também o aspecto ético é fundamental. Quantos escândalos contábeis você lembra, ou você já leu, que ocorreram nos últimos anos? Se olharmos, tem fraudes como, por exemplo, o Banco Pan-Americano, tem fraudes nas empresas europeias, como, por exemplo, a Parmalat, houve fraudes nas empresas norte-americanas, como Enron, que era uma empresa de energia elétrica gigantesca nos Estados Unidos. O que todos esses casos que eu falei, esses 3 casos, têm em comum? Demonstrações contábeis fraudulentas. Demonstrações contábeis que buscavam passar para o usuário algo que era diferente da realidade, ou seja, passar uma ilusão. Então, essa competência de se trabalhar de forma ética, ela vem sendo cada vez mais valorizada dentro do meio contábil pela sociedade como um todo. Também trabalhar em equipes é algo que todos nós necessitamos sempre aprimorar, porque em empresas não estamos sós, não trabalhamos de forma isolada, buscamos informações em outros setores, interagimos com outros setores, passamos informações para outros setores. Também é necessário desenvolvermos também um perfil de liderança e também termos uma ampla visão, não olharmos somente um aspecto das coisas, mas buscarmos ter uma visão ampla acerca de tudo e principalmente das inter-relações que há entre o que eu estou fazendo e as outras áreas do conhecimento. Como reflexão final, então nós temos aqui 3 aspectos.
procure olhar as mesmas coisas com uma nova perspectiva. Ou seja, procure se aprofundar mais na própria contabilidade. Aventure-se nos conceitos contábeis. Tem muita coisa que vai surpreender você, que vai fazer você enxergar as coisas por um outro ângulo. Se aventure em outras áreas do conhecimento para buscar inter-relações. Procure investigar o que a economia pode te ajudar na contabilidade, o que o direito pode te ajudar, o que a sociologia, a filosofia, a administração. Certamente, isso irá contribuir muito para a sua formação acadêmica. E por último, talvez a reflexão mais importante que essa temática nos proporciona, permita-se mudar. Permita-se olhar a contabilidade por um olhar mais amplo. E é com base nisso que todas as demais temáticas vão ser desenvolvidas. Por fim, tens aqui as duas referências, tanto do Eudícibus quanto do Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras, que irão lhe auxiliar a dar continuidade a essas reflexões e aprofundar essas reflexões.